Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Muita tribulação, mas não angustiado. É que coisa, né? Perplexos, porém não desanimados. Muitas coisas deixou Paulo assustado, né? Perplexos, sem palavras. Desafios extraordinários que nós não temos nem ideia. Mas não desanimado. Não desanimado. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Destruídos não. Qual era o segredo de Paulo, irmão? Era fácil o mundo que Paulo estava colocado. Ele não teve dificuldade. Muitas. O mundo que ele viveu era terrível. Mas aqui está um homem falando de como ele era conduzido por Deus de forma triunfante. Triunfante. Não foi a ausência de dificuldades que possibilitou o êxito de Paulo, pelo contrário, ele chegou lá em meio às dificuldades maiores desta vida. No versículo 16, ele repete de novo, no capítulo 4, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Nem quando Paulo começou a ficar velho, né? E caiu os cabelos, e a perna fica dura, e a dor nas costas, e muitas outras coisas, lá estava Paulo de pé. Paulo não jubilou, mas eu tenho certeza absoluta disso. Não jubilou. Porque ele não desanimou. Não desanimou. Quem está sempre animado não vai jubilar, ele não vai querer parar de falar. Ele não vai querer parar de anunciar, de servir o Senhor, de dar passos nesta jornada. Ele não se aposenta. Jubilar é um nome delicado para falar que aposentou, né? Não. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, seja mesmo que eu morra, ou esteja quase morrendo, ainda estou falando. Isso me faz lembrar do irmãozinho lá chinês. Como era o nome dele? Hã? Não, Cao, 104 anos. Não conseguia subir nem no púlpito. Mas ajudava ele subia e pregava 2 horas sem parar. Graças a Deus por isso. Qual o segredo? Capítulo 5, verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, sempre bom ânimo. Qual é o segredo, irmãos, disso? Sempre, todos os dias, Paulo estava de bom ânimo. Ele não acordava desanimado, né? Mal-humorado, esquisitão, querendo parar, querendo jogar tudo fora, né? Pensando em o que ia fazer da vida. Nós estávamos sempre animados, e muito animados. Não desanimamos. Glórias a Deus. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Nunca Paulo foi encontrado desanimado ou arrependido de ter acolhido seu coração chamado do Senhor para ser seu filho e para ser seu servo. Paulo nunca pediu para morrer. Paulo nunca pediu para ser deixado de lado. Né? Nunca disse, olha, que fria que eu me coloquei. Não, ele estava sempre animado. Paulo, onde você vai pregar agora? Você já está velho, agora eu vou para a Espanha. Me ajude a comprar passagem que eu vou para a Espanha. Morreu sem, até onde se sabe, sem conseguir alcançar esse desejo, mas ele queria fazer isso. Aqui já não tem mais lugar para pregar o Evangelho. Preciso ir para a Espanha. Sempre de bom ânimo. No capítulo 5, verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Na hora da morte, ele estava confiante.
Aqui, irmãos, é o teste final. Paulo chegou, né, próximo da morte. E quando realmente a morte bateu na sua porta, quando ele finalmente disse: eu acabei a carreira, guardei a fé, ele disse: agora a coroa da vida está preparada para mim. Ele estava com plena confiança, plena confiança. Ele não temeu, ele não fugiu da morte. Pelo contrário, né? Ele estava preferindo deixar este corpo estar com o Senhor. Paulo, você vai morrer quando? Fala logo aí, né? Você vai morrer, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Veja a diferença. Qual era o segredo desse homem? Como que ele andou? O que aconteceu com ele? No versículo 9, do capítulo 5 ainda. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Paulo sempre procurou fazer o máximo. Ele não era alguém que fazia só para o gasto, né? Ele era alguém que se dedicava de todo o coração. Não deixava para amanhã o que podia ser feito hoje. Isso é próprio de alguém que sabe para onde está indo, sabe o valor do que está fazendo, e não tem nenhuma dúvida a respeito do valor e da importância da sua jornada aqui neste mundo. Um homem intenso tem tudo a ver com as certezas que ele leva no coração. Ou aquele que tem um coração dobre, como diz Tiago, ele não vai para lugar nenhum, porque ele é murcho, sabe? Ele é murcho. Uma hora ele quer, depois ele não quer mais. Será que ele fica animado, né? Mas depois, passam uns dias, ele já perde o ânimo. E o tempo vai passando e não se chega a lugar nenhum. Mas não era assim com a vida do apóstolo Paulo. Qual o segredo do apóstolo Paulo? O que fez Paulo viver assim, irmãos, não foi algo exclusivo que ele recebeu do Senhor. Não é que Paulo tinha lá, né, na sua carteira uma receitinha particular que Deus deu para ele, falou: você pratica isso daí e você vai viver de forma vitoriosa, né, diferenciada dos demais homens. Não. A mesma verdade que o apóstolo Paulo recebeu e acolheu no seu coração é a mesma que o Senhor repartiu com todos os seus filhos. Não há diferença alguma. Não há nada, né, que tenha sido exclusivo na vida do apóstolo Paulo. A questão é que Paulo, ele viu a verdade. E ele abraçou a verdade. A verdade operou na vida dele. O segredo é este. E todos aqueles que, por graça e misericórdia do Senhor, entrarem por essa porta e andarem por esse caminho, serão bem-sucedidos como Paulo. Viverão assim também. Aonde o Senhor colocar a sua vida, darão frutos. E serão para a glória de Deus no seu chamado, como foi Paulo no dele. Paulo não tinha uma receita especial, ele não teve um chamado especial. Ele foi chamado para ser apóstolo, mas antes de ser chamado para ser apóstolo, ele foi chamado para ser filho de Deus. E todos que estão em Cristo estão sob este chamado, assim como Paulo esteve, né? Qual era o segredo de Paulo? Não dar um passo contando com seus recursos. Qual era o segredo de Paulo? Não dar um passo sem ter como orientação, como norte, a face do Filho de Deus. Qual é a condição do pecador? Ele tem um véu sobre o seu rosto. E ele vive por conta própria. Ele ignora completamente o seu Deus e os seus caminhos eternos. Qual é o segredo de Paulo? Da sua vida vitoriosa?
exatamente isto. De onde vem a derrota dos filhos dos homens? Vem ou decorre deles serem perdidos a face do Senhor. Estão separados do seu amor. Estão vivendo por conta própria. O seu eu, o seu ego, o seu coração é o seu Deus. E o fim disso é tragédia. Por que ele não era atribulado? Ele era atribulado, mas ele não era angustiado. Por causa do que ele acabou de dizer. O tesouro está dentro de mim. Vivo pela excelência do seu poder, contemplando a sua face. Então, quando sou atribulado, não fico angustiado. Quando fico perplexo, não fico desanimado. Quando perseguido, não sou desamparado. E quando fico abatido, não sou destruído.